Senhor. Amém. Tempo bem escasso, tentar ser o mais dinâmico possível. Só me apresentando, meu nome é Johnny, sou o irmão mais velho do Johnny. A minha primeira Bíblia que eu ganhei foi do pastor Gerel. Coincidência, Primeira Bíblia e coração pentecostal. Hoje presbiteriano, mas coração aqui pentecostal. Pode passar para mim. Nós vamos falar hoje sobre vocação, propósito. Ainda conversando com o Joseph, talvez você queira saber muito sobre o propósito do vocacionado. Então a gente fala sobre isso num próximo encontro, mas a gente vai falar sobre o propósito da vocação. E só tem um, desde o Antigo Testamento, no Novo, todo vocacionado, toda vocação, ela só serve para apontar para Jesus, para a glória de Deus, ela só serve para atrair o próximo, para levar perto desse amor maravilhoso que a gente encontra em Jesus. Não fosse vós que me escolhesse, ao contrário, eu vos escolhi a vós, que vos designei para irdes e dardes frutos que permaneçam. Então aqui a gente entende que a vocação, ela não é um desejo pessoal meu, não é sobre mim, não é sobre o meu legado, mas é porque eu fui chamado para dar fruto, e frutos que permanecem. Pode passar, por gentileza. Deixa eu pegar o meu caderno. Alguém conhece João Calvino? Assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus, a fim de trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa. Isso não por um tempo, pelo contrário, até pela morte, mesmo não somente pela vida, mas ainda que para morrer para Deus. João Calvino, ele é o fundador da igreja presbiteriana, lá no 1517. O que ele está dizendo ali? Quando você é um vocacionado, quando você é chamado por Deus, a sua vocação, tem gente que fala assim, que está disposto até a morrer por Cristo, né? Mas a sua vocação, ela faz você viver por Cristo. Você tem que ter uma conduta, uma vida por Cristo. Quando você já ouviu alguém falando assim, não, por Jesus eu morro. Então viva por Ele hoje. Você é um vocacionado, você é um chamado. Ele está aqui falando com pessoas que foram chamadas por esse Jesus. E mesmo que custe a sua vida. Pode passar, por favor. Pode passar, tem algumas citações aí de Lutero, mas para a gente ganhar tempo. O que é vocação? Nós vamos falar aí sobre algumas definições de vocação. Definição linguística, histórica, popular, teológica, confessional. Pode passando. Definição de vocação. Esse material eu vou deixar com vocês, então eu não vou falar tudo porque o tempo está correndo demais. Pode passar, por gentileza. Esse material está com o pastor Lucas, depois você peça para ele se você quiser esmiuçar. Tem no... Tem também. E eu já não conseguiria ler. A ideia do impresso é se a gente tiver uma anotação, faz parte do slide. Perfeito. A definição linguística é generalizada para a palavra vocação. Deixa eu ver um pouquinho mais para trás aqui, eu não enxergo. Perdão. Entende apenas como o termo da língua portuguesa significa chamado, talento, tendência. Essa é uma definição linguística, não é o que nós, enquanto cristãos, acreditamos defendendo. Mas a língua comum, ela vai defender isso. Causas saúde, vocação é uma tendência, propensão, inclinação para qualquer estado, profissão, ofício, etc. Passa, por gentileza. Pode passar. A definição histórica, depois você vai acompanhar lá, mas isso aqui é importante. No monacismo do século XV, o que era disseminado na cabeça do povo é que o vocacionado só era o sacerdote, a freira, quem tinha uma vida, cargos na igreja. Como nessa época reinava o catolicismo, era esse tipo de vocação que o pessoal entendia. Mas, todavia, entretanto, a vocação ela não está restrita a uma função eclesiástica. A vocação não está restrita a você ser só um pastor, um missionário, um presbítero, não. Você é vocacionado para ser um excelente pai de família, você é vocacionado para ser uma mãe, uma mulher de oração que edifica a sua casa.
A vocação ela não está restrita aos cargos que a instituição religiosa determina. Pode passar. Definição teológica. Definição popular. Pode passar. Em geral, os cristãos entendem que vocação como um chamado especial para o exercício de uma missão pastoral numa determinada igreja, ou para uma tarefa missionária em algum país distante, ou ainda para um desempenho de talentos artísticos. Alguns julgam que só pastores, é o que eu acabei de falar, missionários são vocacionados. Essa opinião talvez seja um reflexo inconsciente dos refúgios do monasticismo do século XV. A definição popular muitas vezes confunde vocação com dom e talento. O cara ele tem uma voz boa, então o dom dele é ser adorador. Não é bem por aí, querido. Não é bem por aí. Pode passar. Definição teológico-confessional. Vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno e de uma boa consciência da aprovação do povo de Deus. Vou dar um exemplo. Lá, quando uma pessoa ela se sente vocacionada para um ministério pastoral, é uma aprovação do povo de Deus. Deus queima isso no coração dela, e a primeira coisa que ela vai fazer não é abrir uma igreja, mas é sentar com o seu líder, é sentar com a liderança da igreja, o conselho da igreja, com o pastor que acompanha. Essa é a que significa aquela aprovação do povo de Deus, porque você tem um testemunho. Você já tem gerado os frutos. Eu estou sentindo que é de Deus você pastor. Vamos com calma. Vamos com calma. Vocação é o chamado de Deus ao homem para que ele, primeiramente, se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e, em segundo lugar, para que sirva em todas as suas relações com o próximo. Vocação é um chamado que Deus dirige ao homem a quem ele escolheu para si, e que se destina a uma obra especial no seu plano de salvação e no destino do seu povo. Na origem da vocação há, portanto, a eleição divina, no seu termo, uma vontade divina de cumprir um chamado pessoal dirigido à consciência mais profunda do indivíduo. Não consigo enxergar isso. Produzindo uma reviravolta na sua existência, não só mais nas suas condições exteriores, mas até no seu coração. O que ele está falando aqui? O vocacionado, ele recebe isso de Deus, mas a definição teológica ela fala assim que ele é chamado para a salvação. E como que a gente vai entender essa salvação aqui? É uma vida de contemplação de Deus. Você é chamado para engrandecer o nome de Deus. Você é chamado, e aí depois vem o serviço. Você não vai ter um serviço, você não vai ser chamado para serviço se você não tem uma vida de contemplação do Espírito Santo, uma vida de contemplação da pessoa de Jesus, uma vida no altar de Deus. Há uma geração atrás, na nossa igreja, a gente tinha 28 parcerias missionárias, então levantavam muitos jovens falando assim, eu tenho um chamado lá para Nova Zelândia, país de primeiro mundo. O cara ele falava que ele tinha um chamado geográfico, mas ele não tinha um chamado funcional. Ele não sabia o que ele ia fazer lá, ele só falava que queria ir para lá. Um problema, que a liderança da igreja tem que saber lidar. Passa para mim, por favor. O chamado é para você ser um cristão e depois você vai ver o que você vai fazer. Qual que é o que significa SSA? Seguir, servir e adorar. Primeiro você segue, e nesse seguir você é discipulado e depois você vai servir. Alguém abre a Bíblia para mim, por gentileza, em João 12, se eu não me engano, 26. Pode passar. Beleza, então nós falamos aqui de maneira bem rápida, corrida, sobre as definições da vocação. E agora nós vamos entender um pouquinho das dimensões da vocação. Quando alguém achar, fala amém. Amém. Opa, pode ler. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Alguém tem aquela versão da Bíblia de Jerusalém? Lê as duas primeiras palavras aí de novo, irmão. Fechei. Na versão dele diz assim, se alguém me serve, siga-me. Quando você vai olhar lá no original, é o contrário. Aquela versão, João 12, 26, ela vai dizer assim,
que aquele que segue passa a servir. Se alguém quer servir, siga-me. Esse siga-me está no imperativo. Porque o siga-me é uma obrigação. É o meio. O servir Corrigido. pode ser que aconteça, mas o siga-me, porque o siga-me é discipulado, é aprendizado. Vamos lá. Primeira dimensão da vocação é a dimensão redentora, para salvação e santificação. Aí alguns pastores, alguns professores, eles vão diferenciar a palavra vocação de chamado. Aí eles vão dizer assim para você que o chamado é essa vocação redentora aqui. Mas a vocação e chamado no grego é a mesma raiz. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação e do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Pode passar. Pessoal, desculpe estar falando rápido, que é muita coisa. São 94 slides. São 94 slides. E é para terminar 9h40. Agora é 9h16. No ambiente evangélico, geralmente entendemos vocação como um chamado divino para servir uma determinada área espiritual na igreja. Contudo, vocação do ponto de vista teológico, conforme exposto nas Escrituras Sagradas, é o ensino pelos pais da igreja, pelos reformadores, significa muito mais que isso. Vocação, que vem de Deus, tem uma conotação essencialmente abrangente. Passa para nós, por favor. Vocação ocorre primeiro no chamado para receber a salvação em Cristo e agregar-se à família de Deus em santificação. Só depois que vem a convocação para servi-lo. Então, primeiro você é chamado para corresponder ao amor de Deus. Você é chamado, não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês. Você responde isso e no processo de discipulado, no processo de caminhada com o seu líder, com a sua igreja, você vai entrar no processo de santificação e daqui a pouco você já vai estar pronto para servir de uma maneira mais evidente, de uma maneira com mais destaque. Você vai estar a ponto de gerar outros servos. Esse depois pode nem sequer existir do ponto de vista de serviço, pois a vocação para a salvação e a vocação para o serviço acontece concomitantemente. Você é chamado por Deus sempre para servir, mas ninguém vai falar assim para você às vezes, você vai fazer isso, mas quando Deus te chama já é para uma obra. Quando Deus te chama, Deus não chama ninguém para ficar parado. Só que às vezes o que você vai fazer ainda não tem um título na igreja, mas é para você fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Isso aqui a gente está falando de contextualização. Antes da pandemia, nem todas as igrejas tinham serviço de mídia antes da pandemia. Agora a igreja de 5 membros tem serviço de multimídia lá. Agora a pergunta que eu te falo, será que quando começou o serviço de mídia era um chamado? A pessoa entendia aquilo como um chamado ou era um lazer? Não, hoje é essencial. Na igreja, na época da pandemia. E foi assustador quando começou. Todo mundo associa logo com o fim dos tempos, as igrejas com as portas fechadas. O pastor transmitindo o culto, às vezes só ele mais 2 lá dentro do templo. E as pessoas acompanhando em casa. Chamado. Às vezes o que você vai fazer ainda não tem nem nome, mas você é chamado para fazer. Eu conheço um pastor, o nome dele é Fabrício Salabai. Uma vez falaram assim para ele que ele era chamado para ressuscitar mortos. E ele, compartilhando isso num encontro de jovens, falou: nunca orei por uma pessoa e ela ressuscitou. E ele tem 30 anos de ministério. E uma das áreas que ele atua com muita força é casamento. Aí, depois de 30 anos de ministério, Deus esclarece para ele o que é aquilo ali. Quantos casamentos ele ressuscitou? Entendeu? Chamado. Às vezes o que você vai fazer para Deus ainda não tem nem nome, mas você vai fazer, você vai ser usado. Vamos continuar. No momento que somos salvos, somos também separados para alguma missão no reino de Deus. O conhecimento do estilo da missão é que pode vir após algum tempo. Passa por gentileza. Pode passar. Isso aí são todas as referências para você ler depois.
Continuando, dentro da dimensão redentora, Pedro também se refere à vocação redentora. Olha um exemplo. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco, os restaurará, confirmará, fortalecerá e alicerçará. Para isso que vocês foram chamados, para herdarem uma bênção. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade entenda o serviço, por meio do pleno conhecimento daquele que os chamou para a sua própria virtude. Glória e virtude. Prossiga. Segundo Pedro, pode passar. Primeiro. Pode passar. Dimensão evangélica ou evangelística, para servir a Deus à igreja. Volta para mim. Não precisa não. Está vendo aqui um mordomo? A raiz da palavra mordomo é diácono, serviço. Então a gente está aqui para isso aqui, para servir. Para servir. Enquanto líder, o mordomo, a figura dele tem um livro que chama O Perfil do Pregador. Se eu não me engano, John Stott. Eu recomendo que vocês leiam. O mordomo, ele tem a função de administrar a despensa. E o líder, ele precisa ser muito mordomo. Que sentido de administrar a despensa? Cada um de nós aqui, em determinado momento da nossa vida, nós precisamos de determinados alimentos. Então nós, enquanto líderes de igreja, enquanto pastores, presbíteros, dirigentes, nós precisamos saber o que aquela ovelha está precisando se alimentar naquele período. Agora vai ser um alimento mais... geralmente quando o jovem chega na igreja, ele chega querendo arrebentar com o inferno e trazer todo mundo, né? Muita euforia, mas você não pode soltar tudo na mão dele, né? Porque ele ainda não tem força para aquilo. Por amor você precisa segurar um pouco, vai soltando aos pouquinhos. Vem andar comigo aqui, Você está administrando o alimento daquela vida. Você está sendo mordomo. Pode passar. João, só pegando um gancho disso aí. Para nós que estamos aqui, você está se identificando na sua liderança, né? Eu achei muito interessante essa parte do mordomo, né? Porque o pastor Genésio, que é pastor de congregação também, tem hora que você olha assim, você vê várias ovelhas e cada uma está precisando de um alimento diferente. E aí, o que fazer? Pensa no seu grupo de jovens aí também. Você vai lá, você vê um novo convertido, que é o que ele falou, que está todo vapor, aquela coisa toda. Aí tem um ali que já está desanimado, tem um querendo sair da igreja, tem um que está nem aí, e aí? Eu até aqui eu estou entendendo, como liderado, né? O quanto os líderes sofrem, né? É que assim, você vai, por exemplo, para ficar mais prático assim, na vida da igreja, você vai pregar no sábado à noite, no domingo à noite. É uma refeição principal, beleza? Então você vai pregar ali de maneira geral, mas durante a semana você vai ralar. Esse aqui está precisando de hipercalórico. Você vai fazer uma dieta de cada um, você vai ser um nutricionista espiritual ali. Esse aqui está precisando desse tipo de discipulado. Esse aqui é tímido, então eu vou fortalecer ele nesse tipo aqui. Esse aqui é o casamento, esse cara aqui é muito orgulhoso. Por isso que é trabalho, é muito trabalho, é trabalho. Você não pode ser... Quem trabalha com jovem aqui, na hora que eu vi, a maioria quase aqui, é todo mundo jovem? Trabalha com jovem? A maioria é. O que o jovem gosta, pastor? O que ele precisa, adolescente? Precisa de atenção, de tempo. O que ele quer desesperado é tempo. Se você dá um tempo para ele nunca mais sai de perto de você. Eu falo isso para você porque quando eu entrei na igreja, eu estava saindo da adolescência e eu encontrei meu pastor tempo. E já faz 11 anos que eu ando com ele. Entendeu? E é um pastor assim... Pensar para não pecar na fala, né? É um pastor assim... Está sendo gravado, né? É um pastor que te ama muito. Mas aí, sabe quando Jesus fala assim, o discurso está duro? Não está duro demais para vocês? Mas é um cara que te ama muito. E o remédio às vezes dói, né?
Mas Sara, esse é o meu pastor, o cara que eu tenho profunda admiração e respeito. Beleza, pastor? Siga aí. Ele ia vir hoje, mas lá em Porã tem a AOMEI, que é a Ordem dos Ministros. Ele é presidente lá, então toda última segunda-feira tem uma reunião, então ele está lá. A vocação evangélica ou evangelística é o chamado de Deus para servir em algumas atividades especialmente relacionadas ao Evangelho, visando edificar a igreja, proclamar ao mundo boas obras da redenção. Cara, eu preciso comentar isso aqui. Mesmo que outro dia eu termine vocês lerem o material, mas isso aqui, líder, em nome de Jesus, escuta isso aqui, ó. O seu chamado, a sua vocação, não é sobre você. Fala isso com muito amor, tá? Com muito carinho. Não é sobre você. Não é sobre só o seu legado. É importante deixar o legado? É. Mas o seu chamado é para edificar a igreja. E quando eu falo igreja, são as pessoas. Não a instituição somente. A instituição é consequência. Porque você vai cuidar das pessoas, então você vai deixar um legado na instituição. Mas é para você cuidar das vidas. E você vai aumentando o raio de alcance. Quando você entende que você é chamado por Deus, que o seu coração é dele e que sem ele não tem vida, o sentimento que tem no seu coração é de que outras pessoas têm essa mesma vida. Então você vai, o primeiro círculo é a família. Aí você fala, não, mas a minha família ninguém quer. Mas você começa na família. Começa na família. Nunca desiste da família. Aí o próximo círculo social seu qual que é? É o trabalho, é a escola. E você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vou dar um testemunho aqui, não é um testemunho. Lá na nossa igreja, nós temos o Ministério de Adolescente. E assim, eu já tive a tristeza de ouvir de alguns adolescentes, mas são adolescentes, eles crescem e não adolecem, tá? Que eles queriam ser líderes, né? Queriam ser líderes. Sabe quando você vê a motivação de querer ser visto? De ser a liderança autoritária? De ser aquela liderança, eu quero ser o líder. Então eles faziam os cursos sem se preocupar com as vidas, sem entender que eles estão querendo trabalho para si, mas estão querendo o status de líder. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Fiz questão de comentar isso porque isso é silencioso, cara. Isso é silencioso, isso vai comendo a gente de dentro para fora. A vontade de ser visto, a vontade de ser chamado na frente, isso vai te consumindo de dentro para fora. Isso é você que sabe, o Espírito Santo que sabe. Os pecados internos, se der tempo nós vamos chegar lá no propósito do vocacionado. Tem um outro livro que chama Celebração da Disciplina. Anota esse livro aí que é importante. Quem conhece o Spotify aí? Não? Spotify, baixa esse aplicativo. Lá tem um monte de audiobooks. Se você que não tem muito tempo para ler, você põe lá falando. E esse livro chama Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Lá você vai ter as disciplinas espirituais, internas, externas e comunitárias. Lá ele vai falar sobre esses pecados que às vezes nos consomem